Sem dúvida, vivemos um tempo de muitas discussões e conflitos políticos e ideológicos. E mais uma vez vamos às urnas exercer nosso dever cívico de escolher nossos governantes. Como nortear esta decisão? Como nós, cristãos, podemos trazer luz para um contexto de trevas tão manchado pelo pecado como a política? Podemos nos valer do passado. E que boas referências nós temos! Olhemos para a coragem e fidelidade de Lutero, para o brilhantismo e piedade de Calvino e seu trabalho em Genebra, para a Reforma Protestante e toda a sua influência em nossa cultura. E clamemos para que, mais uma vez, Deus use a sua igreja para transformar a política em um meio para a sua glória. Conferência Jovem 2020 – Reforma e Política. A influência da Reforma Protestante na vida pública. Estou muito feliz por podermos realizar a Conferência Jovem 2020, falando desse tema, reforma e política, algo tão necessário para os nossos dias, nos lembrar dos princípios e dos valores da Reforma Protestante, aplicando-os ao cenário e ao contexto político do qual nós, muito em breve, participaremos de modo mais ativo nas eleições que acontecerão no próximo dia 15. Refletir aquilo que a Escritura nos diz sobre os governos é algo necessário. Refletir sobre o que a Bíblia nos diz em relação à nossa postura enquanto cidadãos é indispensável. Precisamos fazer isso. E esse texto de Jeremias nos ajudará a pensar bastante sobre esta questão, o nosso papel enquanto cidadãos. Um aspecto muito interessante da Reforma Protestante foi a ideia de desvincular a Igreja do Estado. Inclusive, nas perguntas, uma feita ontem e outra hoje, se levantou essa questão. E aí, qual é o papel da Igreja, então, em relação ao Estado, em relação à política? 3 coisas ficaram caracterizadas aí de ensinamentos da Reforma em relação ao papel da Igreja em relação ao Estado. Primeiro, a Igreja deve respeitar as autoridades, respeitar o Estado. São ministros de Deus. Foram colocados pelo Senhor ali. Governam o povo, não apenas de Deus, mas também os demais. É assim que nos ensina a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 13. Como ministros de Deus, merecem eles o respeito, os tributos e a devida obediência. Não apenas respeitar, mas também orar pelos governantes. Quando lemos a carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala: ore, Timóteo, conduz a igreja para orar por todos aqueles que se acham investidos de autoridade, pelos reis, pelos governantes. É papel e dever da igreja orar pelos seus governantes. Por fim, a Reforma também estabelece a ideia de que a participação da igreja em relação à vida pública, ao Estado, é de orientar, ser aqueles que darão e trarão luz aos governantes em relação ao que deve ser feito. Por isso nós ouvimos tanto hoje pela manhã a postura de Calvino dentro de um conselho, sendo ele um conselheiro daqueles que lideravam Genebra. E o quanto os bons conselhos de Calvino influenciaram positivamente no cenário daquela cidade. Isso significa que os cristãos não possam participar, por exemplo, como líderes do executivo ou do legislativo em nosso país? Não. Significa que a igreja, enquanto instituição, não deve governar sobre a nação. Mas é natural que os seus membros possam, concorrerem a qualquer cargo eletivo. E lá, uma vez constituídos, façam com excelência e cumpram com excelência a vocação, a função para o qual foram chamados. Mas deve haver uma distância saudável entre a igreja, enquanto instituição, e o Estado. Não pode a igreja governar. Ela precisa respeitar, ela precisa orar, ela precisa orientar. E qual é a medida para o respeito e o padrão para a orientação? A Escritura. Respeitamos as lideranças enquanto estas forem fiéis às Sagradas Escrituras.
enquanto as leis colocadas não contrariarem a Escritura. Qual é o padrão para a orientação? Não é o seu posicionamento político de direita ou de esquerda, muito embora nenhum posicionamento político de esquerda seria minimamente aceitável à luz da Escritura. Mas é a ideia de que aquilo que a Escritura nos diz é o que nós nos valeremos para orientar aqueles que nos governam, dar a eles bons conselhos para que conduzam bem a nossa sociedade. Jeremias vai escrever no ano de 598, o tempo da escrita desse texto do capítulo 29, orientando aqueles que estavam cativos na Babilônia sobre como deveriam se comportar, o seu procedimento naquela terra estrangeira. O profeta Jeremias teve um ministério muito longo. Ele começa a profetizar no ano 626, sobre o 13º ano do reinado de Josias. Vai trazer as profecias da parte do Senhor também no reinado de Jeoaquim. E, por fim, 40 anos depois do início do seu ministério, no reinado de Zedequias, ele então encerra sua trajetória. Do ano 626 até o ano 586 é o tempo em que Jeremias vai profetizar na nação de Israel, reino do sul, a região de Judá, de Jerusalém. Nesse período, a grande mensagem de Jeremias é: vocês precisam se consertar. Ou mudança, ou juízo. Ou o povo mudava o seu comportamento ou receberia o juízo de Deus. Mas é interessante que nesse período de 40 anos, a mensagem foi mudando o tom no que diz respeito ao tempo do cumprimento do juízo. No primeiro momento, ainda nos dias de Josias, havia esperança. Mudem, repensem o seu comportamento. Ainda há esperança. Era só um alerta do Senhor. Quando nós lemos, então, do capítulo 1 até o capítulo de número 6, do livro de Jeremias, é um chamado ao povo ao arrependimento, porque ainda havia esperança. No entanto, quando nós vamos ao segundo trecho maior do livro, do capítulo 7 ao capítulo 20, parece-nos que essa esperança já não mais existe. O juízo de Deus já é anunciado. Jeremias falou, vocês não ouviram. Então o juízo do Senhor virá. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Jeremias fala nos dias do reinado de Josias. Do capítulo 7 até o capítulo 20, Josias vai pregar sobre o reinado de Jeoaquim. O povo não ouviu. Foi levado cativo para a Babilônia. E a condenação seria ainda mais severa, porque o povo insistia em pecados, mesmo depois que a Babilônia já havia tomado Judá. Então, de forma última agora, Jerusalém será destruída. Então vem o terceiro momento de profecias de Jeremias, onde a condenação virá de forma completa. No primeiro momento, o alerta do Senhor. No segundo momento, o juízo anunciado. No terceiro momento, dizendo que este juízo seria duro, irreversível, e que duraria 70 anos. Pois bem, é neste terceiro momento do livro que está encaixada a nossa perícope do capítulo 29, do verso 1 até o verso 14, que será a nossa leitura agora. Nesse momento, então, é que Deus vai levantar Jeremias para falar com o povo. Apenas ainda contextualizando, no ano 609, Nabucodonosor entra no Egito, vence o exército de Neco, assume então o controle do Egito e já dá ordens em relação a Judá. O juízo de Deus virá sobre Judá. E um primeiro grupo de nobres e jovens é levado cativo para a Babilônia. É nesse primeiro grupo do ano 609, do ano 608, no ano 609 a invasão no Egito, 608 então o primeiro grupo é levado cativo. É nesse primeiro grupo, que Daniel vai ser levado. Aquele jovem menino, de uma linhagem de nobres, será levado para a Babilônia. Nesse período do ano 609, Nabucodonosor ainda permite que haja um rei vassalo, subserviente
à Babilônia, mas reinando e governando em Judá. Esse rei, então, é Jeoaquim. Mas de forma última, Jerusalém vai cair, Judá vai cair. Isso acontece no ano 598, quando Jerusalém será sitiada. E agora boa parte do seu povo vai ser levado cativo. Para esses que foram para a Babilônia, Jeremias escreve. Diz assim o texto, então, Jeremias 29, do 1 ao 14. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, um outro nome dado também aí, a figura de Zedequias, a rainha-mãe e os oficiais, os príncipes de Judá, Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia. O que nós vemos aqui do verso 1 até o verso 3, e eu farei a exposição assim, paulatinamente, é a introdução do conteúdo que será dito. As informações de contexto são nos dadas aqui. Que período é esse? Período em que a Babilônia já havia levado cativo o povo, boa parte do povo, mas permitia ainda que um rei ficasse ali e, sobre os comandos da Babilônia, cuidasse da nação de Judá. Esse rei é Zedequias. Zedequias precisa se reportar para a Babilônia. Judá ainda tem um rei, mas esse rei serve a Babilônia. Boa parte do povo já estava cativo na Babilônia. E por meio, então, dos escritos que vão para a Babilônia, reportando as informações de Judá, Jeremias também vai enviar uma carta para o seu povo. Verso 4 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Até aqui. Nós temos duas divisões aqui no texto sendo apresentadas. Pode acender as luzes aqui. Duas divisões sendo apresentadas aqui no texto. A primeira, o cativeiro e a orientação do Senhor para o que eles deveriam fazer nesse tempo de cativeiro. E a segunda mensagem desta carta que Jeremias escreve, falando acerca da restauração e o consolo que o Senhor estava dando. Então, o conteúdo desta carta que Deus manda Jeremias escrever para o povo, tem, nesse trecho que nós lemos, duas
mensagens principais. Uma orientando o povo sobre como proceder na Babilônia, e a outra consolando o povo. Há uma terceira mensagem nesta carta, que é o trecho não lido, do verso 15 até o verso 32, onde o Senhor anuncia juízo para as nações. Juízo para aqueles que oprimiram o povo de Judá, juízo para a própria Babilônia. Mas nós ficaremos com essas duas primeiras partes da carta, onde o Senhor orienta o seu povo e onde o Senhor também vai consolar o seu povo. Vejamos então estas orientações que o Senhor nos dá, que está lá no verso 4 até o verso de número 9. A primeira orientação que o Senhor vai dar aqui ao povo é informando a eles o porquê eles estão ali. E o verso 4 vai nos dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu, o Senhor, deportei para a Babilônia. Observe que, nesse processo de orientação, Deus quer deixar claro por que eles estão ali na Babilônia. Não foi por uma obra de guerra, uma manobra de guerra, onde a Babilônia saiu vencedora e então decidiu levar cativo parte do povo. Não era um mero acontecimento histórico, era a mão do Senhor trazendo juízo para o seu povo, e Deus diz: eu próprio deportei vocês. Fui eu quem mandei vocês para aí. O que Deus está informando nessa orientação é que Ele está no controle da situação, que o povo está na Babilônia pela vontade de Deus, e está na Babilônia porque Deus estava exercendo juízo sobre eles. Se nós observarmos do capítulo 1 de Jeremias até esse presente momento, Jeremias vem falando várias vezes: Deus julgará o seu povo. Deus julgará esta nação. O juízo do Senhor virá sobre vocês. É como se o povo não tivesse atendido à voz de Deus. É como se o povo não tivesse se preocupado com os alertas que o Senhor havia dado. Por isso, então, ao começar uma mensagem de orientação e consolo, nesse primeiro contato que Deus vai fazer com o povo após o exílio, a primeira coisa que Deus está deixando claro: eu cumpri aquilo que eu disse. Eu alertei vocês, eu avisei a vocês e eu cumpri. Eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia e esse é o meu castigo para vocês. Em meio a essa orientação, agora como eles deveriam viver? O verso 5 vai nos dizer: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Mais adiante, o texto vai dizer quanto tempo duraria este exílio: 70 anos. Por isso, então, depois do Senhor mostrar para aquele povo por que eles estavam ali, Deus vai dizer a eles: vivam a vida. Vida que segue. Agora vocês vão trabalhar. Então, nessa orientação, o trabalho é ordenado. Trabalhem nesta cidade, plantem, construam suas casas, vivam aí. É interessante que esse é um primeiro momento de exílio, onde a relação de Nabucodonosor com os seus inimigos, ela é muito civilizada. Nabucodonosor, como nós vimos no livro de Daniel, era um rei inteligentíssimo, muito sábio, um tanto quanto orgulhoso, claro, arrogante, mas de uma inteligência e de um brilhantismo absurdo. Nabucodonosor não saía comprando briga com as nações e destruindo tudo à sua frente. Ele dominava uma nação, mais do que a ideia de conquistar, exercia a capacidade de governo. E a forma como ele exercia essa capacidade de governo era justamente, em alguma medida, preservando o povo. Vocês estão cativos, mas mesmo cativos, há a possibilidade de habitação, de trabalho, mas tudo debaixo do meu comando, das minhas ordens, do meu domínio. É interessante quando nós lemos no livro de Daniel, que a visão que Daniel tem em relação a Nabucodonosor é que ele era como uma grande árvore, onde daquela grande árvore todas as nações se alimentavam.
Porque essa era a forma como Nabucodonosor governava. Então ele não chegava destruindo, matando, deixando as pessoas na miséria, passando fome, acabadas. Não. Levo vocês cativos. E claro que eu não estou dizendo que a ideia de cativeiro foi um paraíso, foi uma colônia de férias. Claro que não. Mas havia um mínimo de civilidade no trato com os inimigos. E a ordem é: vivam. Façam suas casas, habitem nelas. Plantem e comam daquilo que vocês plantaram e, obviamente, colheram. Que Deus orienta o povo, então, aqui é em relação ao trabalho. Vocês vão trabalhar na cidade. Vocês vão viver ali com as suas famílias. É o que vai dizer o verso 6. Casem-se, tenham filhos. Tendo esses filhos, que eles também se casem aí. E que vocês multipliquem. A orientação de Deus é o seguinte: não pensem que a vida acabou. Não percam as esperanças de vocês. Continuem pensando na família, na multiplicação da família, na sequência dos dias de vocês, não com qualquer sentimento do tipo: acabou, não há mais o que fazer, vamos encerrar nossas famílias aqui. Não, continuem, multipliquem-se. Deus orienta sobre o trabalho, fala sobre a família, e vai dizer para aquele povo procurar a paz na cidade, orar pela cidade. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Agora, pensem aqui, com a cabeça destes que estavam recebendo esta mensagem de Jeremias. Jeremias, nós estamos presos numa terra estrangeira de um rei inimigo, ímpio, pagão, e a ordem de Deus para nós é para que a gente viva normalmente. Agora veja o contraste dessa mensagem com tudo que Jeremias já havia profetizado até aqui. Porque todas as palavras do Senhor para Jeremias dizer ao povo eram palavras duras. Vocês precisam mudar, vocês precisam repensar o seu comportamento, a vida moral de vocês. Agora Deus fala o seguinte: na cidade, vocês vão trabalhar, vocês vão constituir família, vocês vão multiplicar, vocês devem orar pela cidade e viver bem ali. Orem pela paz da cidade, porque o bem de vocês depende do bem da cidade. Uma ordem um tanto quanto estranha aos olhos daquele povo. Se nós pensarmos em outras ordens que Deus deu em relação a nações vizinhas, lembre-se, por exemplo, nos dias de Josué. Josué vai lá, invade, destrói tudo e mata a todos, não deixa ninguém vivo. Lembra das ordens de conquista ao chegar na terra prometida? Josué, você vai entrar e vai matar todo mundo. As ordens aqui são diferentes. Agora vocês vão viver em paz na cidade da Babilônia. E vão orar por ela. E vão fazer o bem para ela, mesmo sendo inimigos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos a vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Por fim, a última orientação, Deus então mostra para eles o porquê eles estavam ali, verso 4, manda que eles trabalhem, verso 5, que eles tenham as suas famílias, sigam a vida, no verso 6, orem e procurem a paz da cidade, no verso 7, e agora vai falar: cuidado com esses falsos profetas. O que estava acontecendo era o seguinte: agora na Babilônia, alguns profetas estavam querendo massagear o ego do povo, com mensagens triunfalistas do tipo: olha, vai dar tudo certo, Deus está mandando a gente aqui para conquistar a Babilônia. Mensagens do tipo: continuamos sendo a grande nação de Israel. Enquanto a mensagem de Jeremias é: vocês estão experimentando o castigo de Deus. Havia uma mensagem triunfalista fora de contexto ali, sendo pregada. E Deus fala: não deem ouvidos a eles. Eu estou tratando com vocês. Estou tratando o pecado de vocês. Não levei vocês aí para conquistarem o mundo e serem a nova potência no lugar da Babilônia.
Nem passe isso pela cabeça de vocês. É o que Deus está falando. Cuidado com o que andam profetizando para vocês. Essas são, então, as orientações que Deus dá para o povo. Agora, a partir do verso 10, Deus vai consolar a nação de Judá, que está ali no cativeiro. Este consolo vai começar dizendo que a disciplina do Senhor terá tempo para acabar. Verso 10, assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Há um tempo da disciplina do Senhor para o seu povo. Para a nação de Judá, esse tempo foi de 70 anos. E essa era uma mensagem para consolar o povo. Será um longo tempo este suficiente para que vocês, então, habitem, trabalhem e constituam famílias, mas por mais longo que ele pareça ser, e pensem aqui que nós estamos falando de uma geração inteira, 70 anos, para aqueles dias, era o tempo em que alguém nascia e morria. Então, uma geração viveria na Babilônia. Por isso a ordem: habitem, trabalhem e tenham filhos. Mas, por mais longo que esse tempo parecesse ser, ele tinha uma data, esse castigo, esse juízo de Deus tinha data para acabar, para terminar. 70 anos. A segunda mensagem de consolo aqui, depois de falar que o tempo estava já determinado pelo Senhor, é dizendo que o Senhor cumpriria convosco a palavra dele, a boa palavra dele. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu vou lembrar da minha aliança com vocês. Fui eu, o Deus, quem fiz aliança com esta nação, e me lembrarei perfeitamente disso. Podem ter certeza que as boas palavras que eu anunciei lá atrás para Abraão, que a aliança renovada nos dias de Davi, é a aliança que será mantida, porque eu sou um Deus fiel, que deu a vocês boas palavras, e que me lembrarei da aliança que fiz com vocês. É muito parecido esta mensagem com aquela que Deus levanta Ezequiel para dizer no capítulo 16 do seu livro. O profeta Ezequiel vai dizer isto: a minha noiva me abandonou, deu as costas para mim, mas eu me lembrarei da aliança que fiz com ela. Deus então consola o povo dizendo: vocês se esqueceram da aliança, mas eu me lembrarei. Eu me lembro das boas palavras que tive, que dei, que empenhei com vocês, e tornarei a trazer-vos para este lugar, para Jerusalém. Verso de número 11 até o verso 14, nós temos então o fim desta mensagem de consolo do Senhor para a nação de Judá, nação de Israel, dizendo acerca da restauração deles. O castigo tem um tempo, Deus vai se lembrar das palavras e vai restaurar vocês. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus está dizendo é que tudo aquilo que estava acontecendo tinha um propósito. E Ele e o Senhor sabia muito bem, embora aquelas pessoas não soubessem e não entendessem. Qual é o fim que eles desejam? Voltar para Jerusalém. Ter restaurado a sua condição de nação. E como que isso aconteceria? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, para que vocês tenham o fim que vocês desejam, de voltar a Jerusalém, de serem vocês restaurados, vocês então vão me buscar, vão me invocar, me encontrarão, e então eu vou restaurar vocês. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, vou mais uma vez reunir vocês de todas estas nações que vocês estão espalhados por conta do cativeiro, porque esta foi uma realidade. Em 586, depois de 11 anos em que Zedequias estava reinando, houve mais uma revolta em Judá, e então Nabucodonosor encerra qualquer possibilidade de um rei ali,
e chega agora para destruir, de fato, Jerusalém. É em 586, então, só em 586, que Jerusalém vai ser devastada, que a paciência de Nabucodonosor acaba, e aí parte do povo vai fugir para o Egito. Parte do povo será morta, e quem não foi morto foi assassinado. Então, o povo de Judá foi espalhado pelo mundo. Mas nesse processo de restauração, quando findado o tempo, o povo passaria a buscar, seriam achados, aliás, Deus seria achado, no sentido de que Deus se permitiria para este acesso, vai mudar a sorte, vai congregar o povo de todas essas nações e de todos esses lugares para onde Ele próprio, o Senhor, os lançou. Então, mais uma vez, Deus repete a ideia de que eles foram levados cativos por conta da soberania de Deus e por uma ação de Deus, e não por qualquer movimento de guerra apenas, e não por qualquer ação de uma outra nação inimiga, mas por conta da mão do Senhor julgando a eles. Foi Ele, então, quem os deportou, foi Ele, então, que os lançou entre as muitas nações, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O Senhor promete isso a eles. Irmãos, nós vimos aqui o Senhor orientando o seu povo e o Senhor consolando o seu povo por meio desta carta enviada por Jeremias. O que nós aprendemos com esta profecia, que traz orientação e consolo? Eu quero destacar aqui 3 aprendizados para as nossas vidas. 3 aplicações que nós temos diante desta profecia. A primeira, o nosso dever para sermos bons cidadãos. Nós estamos falando de reforma política. Nós muito facilmente criticamos os nossos governantes, mas por vezes não admitimos as nossas responsabilidades e não exercemos um papel positivo dentro da sociedade. Observe que quando Deus dá orientações aqui para o povo, em relação a como viver na cidade, Ele coloca a vida comum que eles deveriam ter. Vocês vão trabalhar, vocês vão cuidar bem das suas famílias, e vão cuidar bem também da cidade, vão desejar a paz da cidade. Irmãos, nós precisamos ser cidadãos melhores, nos dedicar mais a um bom trabalho e a fazer bons trabalhos. A sociedade começa a mudar quando as pessoas de fato estão interessadas em trabalhar com seriedade. E eu não estou falando de ter um meio para ganhar dinheiro. Eu estou falando de ver o seu trabalho como um meio para servir a sociedade. É disso que Deus está tratando com o povo. Ou vocês pensam que na Babilônia eles conseguiriam formar grandes riquezas, estando no meio de uma nação inimiga? O que Deus está falando é o seguinte: vocês vão servir as suas famílias, a si próprios, mas também vão servir a Babilônia. Quem viveu e entendeu isso muito bem foi Daniel, que serviu os babilônicos, que serviu aos persas com excelência. O grande problema dos nossos dias é que as pessoas trabalham pelo dinheiro. E se você fala, tem um auxílio de alguma coisa, tem uma bolsa de alguma coisa, isso já é suficiente para a pessoa parar de servir. Porque ela entende que trabalho e serviço está ligado a dinheiro, recurso, sustento. Quando, na verdade, irmãos, nós precisamos trabalhar para o bem nosso, para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. Significa que se você está à toa, em alguma medida, recebendo algum auxílio do governo, trabalhe e sirva a sua comunidade. Ah, não, pastor, estou bem tranquilo aqui, estou no seguro-desemprego, então estou jogando videogame aqui o dia inteiro. Se por algum motivo você conseguiu esta condição de ter o dinheiro sem precisar ter o trabalho, vai trabalhar servindo a sua sociedade. Vai trabalhar na zeladoria da sua sociedade, da sua cidade. Trabalhe pelo bem da sua cidade. Alguns me perguntam o seguinte: pastor, é errado alguém viver de renda?
Não é errado você ser sustentado por uma renda de aluguel. Então, pastor, olha, herdei algumas casas, comprei outras e hoje o aluguel delas consegue me manter. Não há mal nenhum nisso. Só que isso não é carta branca para você ficar à toa sem fazer nada. Deus te garantiu o sustento por meio de uma renda. Talvez uma empresa que dá muito certo, que você nem precisa pisar lá, porque a coisa já anda naturalmente. Talvez casas de aluguel que você tenha. Talvez uma herança que você herdou. Que bênção, tudo isso é bom. Mas não pense que Deus está te dando isso para você ficar agora de lazer, descansando, sentado. Ah, pastor, que graças a Deus eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, carteira registrada, então agora com 40, com 50 eu já estou aposentado, então agora eu estou à toa, não vou fazer nada da vida. Irmãos, esse não é o entendimento de Deus para as nossas vidas. Porque trabalho aos olhos de Deus não é dinheiro, é serviço à sociedade. É exercer os nossos dons e talentos para a glória dele. A ordem de Deus é trabalhem pela cidade. Que bom, então, que você já tem a sua renda garantida. Agora use o seu tempo para servir a cidade. Vá lá, então, cuidar dos mais necessitados. Trabalhe ajudando, então, na zeladoria do seu bairro, no cuidado com as crianças do seu bairro. Por que não até na limpeza do seu bairro, da sua rua? Se Deus te deu este privilégio de não precisar trabalhar pelo sustento, trabalhe por amor, a vocação ao serviço que Deus te entregou. Agora imaginemos, irmãos, uma sociedade em que todos nós trabalhássemos a fim de servir pessoas. Não estou pregando nenhuma ideia aqui de socialismo, onde ninguém vai trabalhar preocupado com a renda, não é isso. Eu estou querendo que nós pensemos além da renda. Consideremos a ideia de trabalhar numa sociedade para servir as pessoas. Eu tenho plena convicção que todos os serviços da nossa cidade seriam muito melhores. Trabalhem na cidade, plantem na cidade, construam suas casas na cidade e façam o bem pela cidade. Sejam bons cidadãos. Se a gente fala de reforma e política, o pensamento reformado é de crentes que foram alcançados pela palavra de Deus e servem com excelência no lugar onde estão. Aprendemos aqui também, e esta é a segunda aplicação que quero trazer, que precisamos descansar na soberania e na justiça do Senhor. Talvez você tenha me ouvido te desafiar para pensar mais em servir na sua cidade, independente de ganhar algo dela. Mas Deus também nos desafia a descansar nele, porque talvez você tenha me ouvido e fale, pastor, mas não nos motiva, diante desse cenário político que nós temos, diante desses governantes, dos altos impostos que nos são cobrados, não há motivação nenhuma nossa para servir melhor na nossa cidade, para servir melhor a nossa sociedade. Não há, pastor. Com tanta corrupção, com tanto desvio de verba pública, com tanta aplicação indevida de recursos, não há motivação para servir a cidade. Vai servir a cidade e descansar que Deus é soberano e trata e julga todas as coisas. Deus não estava julgando a nação de Israel. Não foi Ele próprio que soberanamente os levou e os conduziu àquela situação? Pois bem, fará isso também com os nossos governantes. Quando nós lemos o livro de Sofonias, que vai profetizar antes do exílio, antes ainda de Jeremias, Sofonias vai levantar duras críticas aos governantes e aos juízes. Que bom seria se Deus tratasse os nossos governantes como tratou estes de Judá. Tratasse o nosso STF como tratou estes que receberam a repreensão de Sofonias. Sofonias vai dizer que aqueles príncipes de Judá estavam a devorar como leões o seu povo, matando o seu povo. Vai dizer que os juízes eram como lobos na noite, tramando coisas contra o povo. Mas há um anúncio do Senhor em Sofonias: Deus virá com o fogo do seu zelo tratar aqueles que estavam fazendo mal à nação. E Deus veio e fez.
E precisamos clamar da mesma forma: Senhor, que toda esta corrupção, que todos esses desvios e desmandos da nossa nação sejam tratados pelo Senhor. Compete a nós descansarmos na tua justiça e trabalharmos pelo bem da nossa cidade. Descanse nesta misericórdia do nosso Deus. É muito belo nós vermos esta ideia de que o tempo de castigo do Senhor é previamente limitado por Ele. E o Salmo 103 vai nos dizer que Deus não nos repreende perpetuamente. Que bom é saber disso. Descansemos nesta verdade. Ah, Senhor, se há falhas em nós, se há punições dignas das quais talvez nós estejamos recebendo, é bom saber e descansar no fato de que o Senhor não nos repreende perpetuamente, não nos disciplina para todo sempre. Mas tal qual um pai que se compadece de um filho, o Senhor tem compaixão de nós também. Por fim, a terceira aplicação: ore pelo bem da cidade. Ore clamando por um avivamento. A oração é a terceira aplicação, e nesses dois sentidos. O verso de número 7 nos dá ordem para orarmos pelo bem da cidade. E precisamos, irmãos. É muito fácil nós, enquanto cristãos, falarmos mal daqueles que nos governam, que nos dirigem. Mas, além de sermos cidadãos melhores, nós precisamos começar a orar pela nossa nação. Na Reforma Protestante, então, se levantou esta posição da igreja: respeite as autoridades, ore pelas autoridades e oriente as autoridades. Devemos fazer o mesmo. Devemos orar pelo bem da nossa cidade e sermos melhores cidadãos. Orar por aqueles que nos governam. Orar por nossos vereadores, por nossos prefeitos, por nossos deputados, pelo presidente da nossa nação. É o nosso dever. E isso não significa dar apoio político. Significa o compromisso de entender que aqueles são ministros de Deus para o nosso bem, de atender aquilo que nos diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, orar pelos meus governantes e aqueles que se acham investidos de autoridade. É a ordem que Deus nos dá. Orem pelo bem da cidade e trabalhem pelo bem da cidade. Orem pelo avivamento. E o texto vai nos dizer: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, nós precisamos orar para que o Senhor avive a sua obra, que traga um grande avivamento em nossa cidade. E avivamento não vem colocando político em cima do púlpito, imaginando que este, quando chegar lá na vereança ou na prefeitura, vai mudar a realidade espiritual da cidade. Isso é besteira. É criminoso o que muitas igrejas têm feito, de colocar candidatos a vereador, a prefeito, nos púlpitos falando. Isso é errado. Profanando algo tão precioso que é o culto ao Senhor. Interrompendo a exposição da palavra, a adoração do povo de Deus, para ouvir aquilo que candidatos têm a dizer, no meio do culto ao Senhor. Não é este o papel da igreja na política da cidade. O papel da igreja é orar pela cidade e clamar a Deus avivamento. E avivamento vem quando nós lemos a palavra de Deus, expomos a palavra de Deus e oramos. Clamar ao Senhor pelos nossos erros, pelas nossas falhas, falando: Senhor, quebranta o nosso coração para que nós enxerguemos os nossos pecados e mudemos a nossa postura. Este foi o grande anúncio de Jeremias na sua cidade. Há problemas, há desvios morais. Mudem. Devemos ser essas vozes dentro da nossa cidade. Não bajulando autoridades a fim de ganhar som, telhado, piso para a igreja, mas apontando os pecados e os convidando ao arrependimento, para que eles busquem ao Senhor, encontrem ao Senhor, e a realidade da nossa nação seja mudada e transformada.
que o Senhor avive os nossos corações, para que esta igreja, cheia do Espírito Santo, possa buscar mais ao Senhor e proclamar o Evangelho, porque vidas transformadas transformarão esta cidade. E este é o nosso papel enquanto igreja do Senhor. Eu quero encerrar o nosso sermão trazendo à memória aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Quando questionado se deveria ser pago tributos, impostos, Jesus prontamente disse sim, a César o que é de César. Quando Pilatos vai mostrar algum tipo de autoridade para Jesus, Jesus diz a ele: Pilatos, qualquer tipo de autoridade que você tem, você só tem porque Deus concedeu. Do contrário, não a teria. Jesus tem um pleno entendimento acerca do papel das autoridades. São eles ministros de Deus, então paguemos os nossos impostos, sirvamos com excelência a nossa sociedade. Jesus vai apontar os pecados do seu tempo. Jesus vai reconhecer a soberania de Deus em relação aos governos. Mas há uma coisa muito bela que Cristo fez. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz, Ele estava cumprindo com excelência a ordem do Pai. E ao ressuscitar, Ele ressuscita em glória. E é belíssima a forma como o Apocalipse vai nos apresentar o Senhor Jesus. No capítulo 1, Jesus já é apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. No capítulo 4, João é chamado para estar na sala do trono, de onde o Cordeiro governa todas as coisas. No capítulo 5, é Jesus, o Rei dos Reis, quem toma em suas mãos o livro e abre cada um dos selos, dando as ordens do céu para que as coisas na terra acontecessem. Há uma necessidade de nos lembrarmos de quem é o nosso Rei e o que nos filiou a este trono. O nosso Rei é Cristo Jesus. O nosso Rei não é nenhum governo corrompido, nem de esquerda, nem de direita. É o reino de Cristo Jesus. A nossa filiação a este reino se deu por meio da cruz, de um alto preço pago para que nós pudéssemos estar debaixo da autoridade deste Cristo. Precisamos, irmãos, olhar mais para o nosso Rei, Jesus Cristo. Entender que a semelhança dos dias de Jeremias, em que aquele povo estava em uma terra estranha, também nós não estamos na nossa pátria. Porque a pátria do cristão não é aqui, é o céu. Falar de reforma e política não é pensar que levantaremos qualquer homem com qualquer espírito messiânico, depositando nele a expectativa de transformação e redenção da sociedade. Isso é impossível. Nem direita nem esquerda vai redimir a nossa nação. Nem partido A, nem B, nem fulano, nem beltrano vai redimir a nossa sociedade. Quem pode redimir o mundo é o Senhor Jesus Cristo. E nós somos os cidadãos do reino dele. Pensar em reforma e pensar em política aqui é pensar como cidadãos do céu, que conhecem muito bem o seu rei, um reino de justiça, de verdade, de equidade, e proclamarmos a este mundo as verdades do reino futuro, conquistado por Cristo Jesus,
para todos aqueles que nele creem. Se talvez você já não tenha nenhuma esperança em relação à vida pública, em relação à vida política da nossa nação, deposite então plenamente as suas esperanças no reino futuro que nos aguarda, porque nele Cristo Jesus reinará em absoluto e viveremos para sempre com ele, reinaremos com ele. Agora, se você acha que o governo aqui está ruim, no inferno a situação vai ser muito pior. Se você acha que o SUS é ruim, queimando no inferno vai ser muito pior. Se você acha que os nossos governantes são ruins, Satanás e as muitas potestades que lá estão serão bem piores. Meu convite a você: se renda a Cristo Jesus. Seja reinado e governado por Ele. Faça parte do povo dEle, do reino dEle. E sendo cidadão do Rei, você será um cidadão melhor, transformando e reformando a vida pública, a vida política da nossa nação. Que Deus nos abençoe, nos faça sempre sermos súditos do nosso Rei Cristo Jesus.